Bem-vindo ao Direito em Foco. No programa de hoje, vamos receber o professor e advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salim, olá, amigos. É sempre um prazer estar de volta. Rafael, hoje vamos falar da perícia médica no INSS. Conta um pouco para quem nos acompanha, para que serve a perícia médica do INSS. Beleza, Salim. A perícia médica do INSS é um ato médico em que é realizado pelo médico perito, né, que sempre que houver uma necessidade de se comprovar uma incapacidade do trabalhador, seja essa incapacidade transitória ou permanente. E também, eventualmente, para conceder benefícios, né, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, atualmente chamados de benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente, respectivamente. E também a perícia médica é utilizada para comprovar aqueles casos em que houve redução da capacidade de trabalho por conta de sequelas decorrentes de acidentes de qualquer natureza, né, e que aí, nesse caso, vão dar o benefício de auxílio-acidente. A perícia médica também pode servir para comprovar deficiência, no caso, eventualmente, de uma pessoa que venha buscar a pensão por morte, né? No caso de um filho ou de um irmão inválido, vai buscar a pensão por morte do pai ou do irmão, ou também para concessão do BPC da LOAS, aquele benefício de prestação continuada da assistência social para deficientes, devido a idoso e a deficiente, mas no caso do deficiente também é feita a perícia médica para comprovar essa deficiência. Nos momentos em que a gente teve aquele isolamento social, né, por conta da pandemia, com repartições públicas fechadas, o INSS estava até admitindo a concessão de alguns benefícios através do envio de documentos médicos pela internet. Hoje, pode-se dizer que está se trabalhando de forma híbrida, tanto com o envio de documentos médicos, quanto com a realização de perícias, de exames periciais presenciais nas agências do INSS. Rafael, qual o tempo médio entre a marcação e a realização das perícias? Bom, Salim, essa pergunta é um tanto quanto complicada, porque isso depende muito do número de médicos disponíveis e do volume de serviço na agência para a qual você está agendando o exame, né? Contudo, a gente pode afirmar que o tempo médio de marcação entre a marcação da perícia e a realização da mesma tem variado entre 30 a 60 dias, a depender do local do país em que você está. No caso de Barbacena, da agência do INSS de Barbacena, isso tem gerado entre 30 e 45 dias. Se houver, claro, alguma desistência, isso pode fazer com que haja agendamento para daqui a uma semana, mas o normal está variando entre 30 e 45 dias. Perfeito. Bom, e quais as dicas que você dá para um segurado ter sucesso na realização da sua perícia médica? Bom, Sarinha, a primeira coisa é chegar na agência do INSS com no mínimo 30 minutos de antecedência. Tá? Isso aí é essencial, justamente porque a pessoa vai chegar no guichê, vai se apresentar, vai pegar a senha, ela vai se ambientar com o local onde vai ser feita a perícia, vai entender a sistemática, né? Tendo sentadinho ali aguardando a perícia, ela vai ver quem está entrando, quem está saindo, e vai ter uma noção de em que sala que talvez ela vai entrar, né? Um outro ponto super importante é ter em mãos toda a documentação médica, tanto antiga quanto atualizada, né? E quando eu falo em documentação médica, eu estou falando de cópias e também originais de prontuários, né? Sumário de alta hospitalar, receituário médico, atestado, exame, laudos, tudo isso antigo e atual. Por que eu falo antigo e atual? Porque é necessário o médico criar uma linha do tempo, onde vai ser tão possível entender, né, se esse segurado, se esse trabalhador, ele teve uma melhora ou uma piora no quadro dele ao longo do tempo, né? Com relação ao prontuário médico, tem muita gente que não dá a devida importância para o prontuário, né? Ou então tem medo, tem vergonha de pedir para o médico. E aí, gente, é muito importante a gente bater a tecla de que pode pedir a cópia do prontuário sim, porque o prontuário é informação sua, segurado, é sua, trabalhador. Né? Então, é um direito seu, é um documento seu. Né? Os prontuários são super importantes porque eles justamente vão ajudar a traçar essa linha do tempo onde houve uma evolução, né, do problema de saúde do trabalhador. Uma outra coisa, né, com relação a laudos, atestados, exames, é super importante eles estarem atualizados. E o que quer dizer esse exame atualizado? Eu estou falando, por exemplo, de um exame de imagem feito em até 6 meses, né? Por exemplo, 4, 3 meses já ajuda bastante. Né? De um atestado médico do último mês, dos últimos 30 dias, né? Um laudo dos últimos 30 dias, se possível. Né? Isso aí vai justamente comprovar como é que está o seu estado atual. Né? E os documentos antigos vão mostrar como é que você estava anteriormente. Né?
Com todos esses documentos nas mãos, né, vai ficar muito mais fácil do médico, então, compreender o que é que acontece hoje com o trabalhador e o que é que aconteceu com ele ao longo do tempo. Né? E uma última dica, que essa aí eu acho que é a mais importante, é a pessoa agir com naturalidade. Não simula, gente, não exagera, não inventa. Tá? Por quê? Porque simulação é uma coisa que pode ser relatada no laudo do médico perito. E se isso tiver relatado no documento, isso mancha o seu prontuário, mancha o seu nome, né? Numa eventual perícia futura no INSS e até num processo judicial, porque num processo judicial, esse laudo do INSS é colocado no processo. Né? Então, assim, você acha que exagerando você está se ajudando, você vai estar, na verdade, dando um tiro no seu pé. Né? Uhum. Agora, quando sai o resultado da perícia? Bom, Salim, normalmente o resultado ele já fica disponibilizado no sistema do INSS a partir das 21 horas do mesmo dia da perícia, no portal Meu INSS. Tá? Então, a pessoa, quando ela sai da perícia, normalmente ela já recebe uma senha inicial, senha provisória, para que ela acesse o portal do INSS, que é o meu.inss.gov.br. Lá ela vai fazer o login com o CPF dela e vai digitar aquela senha provisória. Com aquela senha provisória, ele cadastra uma senha permanente, né, uma senha definitiva, e esse resultado já vai estar disponibilizado a partir das 21 horas do mesmo dia da perícia. Contudo, se o resultado não aparecer, é importante que a pessoa não fique nervosa, não se desespere. É ligar para o 135, que é o atendimento telefônico do INSS, e aí eu vou recomendar ligar no dia seguinte, né? E pedir que o atendente abra um procedimento chamado de acerto pós-perícia. Eu vou repetir. Ligar para o 135 e pedir para o atendente para abrir um procedimento de acerto pós-perícia. O que é o acerto pós-perícia? É um procedimento interno do INSS, onde o INSS vai avaliar questões diferentes, como por exemplo, dados pessoais do segurado, nome de casado, nome de solteiro, se as contribuições estão em dia, se for um trabalhador rural, se a documentação apresentada ou se a documentação apresentada mostra que ele é um trabalhador rural, ou se não foi apresentado, né, vai abrir oportunidade para o trabalhador apresentar. Então, é uma fase após a perícia em que vai se verificar o quê? Quais são as informações administrativas desse trabalhador. Né? Um ponto super importante sobre isso é, se for necessário abrir o acerto pós-perícia, é muito importante que o trabalhador fique atento ao portal Meu INSS, ou então que ele procure um advogado especialista de confiança dele para que possa acompanhar, porque uma vez aberto esse procedimento, os resultados vão aparecer no portal Meu INSS. E se o resultado for negativo, né, não concedendo o auxílio-doença? Beleza. Nessa situação, há então a possibilidade de se fazer o recurso administrativo no prazo de até 30 dias ou um processo judicial. E aí, grosseiramente, a gente pode falar que é sem prazo, né? Mas o prazo normalmente é de 5 anos após o indeferimento. Contudo, é muito importante deixar claro, Salim, que nesse recurso que o INSS disponibiliza, que é no prazo de até 30 dias, não vai haver uma nova perícia. Então, muita gente faz o recurso falando, de fato, eu não tenho condições, por favor, me dê o benefício e tudo mais. Mas quem vai analisar esse processo na segunda instância não é médico. Então, não vai haver uma nova avaliação. Por outro lado, num processo judicial, vai haver a possibilidade, sim, de ser realizada uma perícia médica e com um médico especialista na doença do segurado, o que é uma esperança a mais. E por que eu falo isso? Porque, muitas das vezes, o médico perito do INSS que está avaliando esse trabalhador, ele talvez não seja especialista na doença desse trabalhador. Então, não é difícil a gente encontrar, por exemplo, um cardiologista analisando uma questão ortopédica. Claro, tem um manual de perícias do INSS que vai auxiliar esse médico perito na avaliação dele, né? Mas quando você vai para a Justiça Federal e vai fazer uma perícia com um médico especialista no seu problema, poxa, é muito mais seguro, né? A esperança é muito maior de um sucesso, né? Mas tanto para um recurso administrativo quanto para um recurso judicial, é recomendável que o trabalhador procure um advogado especializado em direito previdenciário da sua confiança para que ele entenda qual é a necessidade e qual é a melhor estratégia a ser adotada. Doutor Rafael, muito obrigado pelas informações, viu? Interessante isso. Eu que agradeço, Salim. Até a próxima, amigos. Mas se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, é só entrar em contato pelo WhatsApp 32 99903 9974. Se você quiser ver ou ouvir essa entrevista novamente, basta ir ao canal do Barbacena Online no YouTube, que você vai encontrar ali
uma playlist inteira só do Direito em Foco, além de outras entrevistas, todas muito bacanas. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.